Olá a todos, sejam muito bem-vindos aqui. Hoje, pessoal, ao vivo e a cores, em Erechim, vou fazer um vídeo muito bacana para vocês aqui. E hoje nós vamos falar a respeito de quem é que não tem as suas crenças. E aí, pessoal? Crenças é algo que a gente acredita. Então, a gente pode acreditar em algo bom ou algo ruim, crença positiva e crença negativa. Aí, vamos falar agora das crenças limitantes. Crenças é um comportamento que te limita em situações de você fazer algo, de você entrar em ação. Por exemplo, eu tenho medo de me expor. O que aconteceu? Às vezes a pessoa ela cria essa bolha de medo de se expor, de falar. Não, porque eu não sou bom o suficiente. Então essa pessoa, ela acha que tem que agradar para ser bom o suficiente. Talvez ela fez alguma coisa ali e pediu opinião pro outro. E o outro disse, não ficou legal, isso aqui tá péssimo. E ela acreditou. E aí? E aí como fica depois disso, pessoal? E muitas vezes esse padrão de comportamento repetitivo é lá. Sempre vou dizer da primeira infância que sim, lá na nossa primeira infância. Porque até os 7 anos a criança é uma esponja que absorve. Então, quem que convive mais com essa criança? A mãe, o pai, a avó, a tia, a madrinha, enfim. Depois vem a sociedade no geral. Olha só, caiu algo aqui da árvore. Viu? Então, pessoal, o que eu quero dizer é que nós, por não entender, quando criança, a gente repete ciclos. Ciclos quer dizer, vou falar o que eu entendi. Eu sou um espelho, meus pais são espelhos e eu reflito nesses espelhos. Você já parou para pensar como você está agindo como pai, como mãe, para você poder modelar seu filho melhor? Porque nós somos professores dos nossos filhos. Por isso que é importante a gente quebrar esse ciclo. Quebrar o ciclo da crença. Muitas pessoas têm a crença do dinheiro. Eu não ganho o suficiente. Talvez não porque ela não ganha o suficiente. Mas talvez, pessoal, sabe o quê? O que ela ganha, ela gasta. Aí vai ter o suficiente. Mas ela gasta em coisas desnecessárias. Entendeu? Então, são uma crença que ficou limitada nesse indivíduo. Tem a crença de várias formas que a gente pode ver, e você deve de ter uma aí, você deve lembrar da sua crença também. E a gente tem a crença boa. Temos crenças boas sim, ainda bem, né, pessoal? Aonde que não interessa, isso aqui é pra mim, eu vou chegar até o fim. Essa crença é uma crença que te deixa bem contigo. Isso é muito bom, porque ela te leva no seu objetivo, no seu propósito, no seu merecimento. É verdade? Essa crença é uma crença que todos nós temos que aumentar ela e elevar uma frequência muito grande, com uma energia aí, para que a gente tenha habilidades também de fazer, de amar o que faz. Também isso é necessário, a gente amar o que faz, né, pessoal? Então, o que eu quero dizer é que os nossos pais, né, passam essas crenças para nós, mas não porque eles querem, pessoal. É porque eles também foram modelados dessa forma na sociedade. Então vamos falar agora aqui um pouquinho sobre a crença da mulher lá atrás, nos anos 40, nos anos 60, onde que a mulher era submissa, pessoal. A mulher não podia trabalhar, o homem era o homem que trazia comida para casa, e a mulher fazia o quê? Limpava a casa, né? Cuidava os filhos, o marido chegava, servia o marido, a janta, tal. Então ela era só uma dona de casa. Então muitas mulheres, por sobrecarregar essas tarefas, porque tarefa do lar é algo que se repete muito, pessoal. Então a gente, né, muitas mulheres não tinham apoio do homem para ajudar ali nessas tarefas. E além de tudo tinham os filhos, quantos filhos tinha naquela época? Às vezes 10, 12 filhos. E aí? Que tempo a mulher tinha para ela? Nenhum.
Então a mente dela ficava muito sobrecarregada, isso dava as histerias. As mulheres ficavam histéricas, né, que usavam a palavra lá atrás, né, que a gente hoje usa a depressão, tá? Às vezes até a depressão pós-parto é muito sobrecarrego, muito, né, então... e a gente tem que entender que a depressão ela tem vários estágios, vários níveis, mas a questão que nós estamos falando aqui é sobre as crenças. Então, como a mulher era limitada, sobrecarregada, então ela não tinha uma crença positiva. Ela era uma pessoa que, na mão de outro, que sugava ela, né? Aí era muita época lá atrás do homem que era machista, né? A última palavra é minha e tem que ficar quieta e tem que aceitar. Então, a mulher pegava um medo, acreditava em tudo aquilo que a pessoa trazia e vivia nessa crença do medo. Nós temos o medo, mas o medo tem até um nível, né, pessoal? Ter medo de tudo, ter medo... Aí precisa entender o que está acontecendo dentro de ti, né? Infelizmente, a gente ainda vive numa sociedade que as pessoas ainda estão estagnadas com medo e com crenças limitantes. Então é muito importante a gente parar para pensar o que te limita. Já parou para pensar? O que te limita que você não faz o que precisa ser feito? O que te limita que você deixou de fazer aquilo? Ou talvez você tenha 40 anos e diz, estudar não é mais para mim. Você está com uma crença. Enquanto você tiver aqui, ó, uma mente, um cérebro que te ajuda a processar, você pode ler, você pode estudar, você pode ser quem você quer que você seja, quem você quer ser. Porque tudo está aqui criado dentro de nós, tudo já está dentro de nós. O porém é que somos modelados pela sociedade por várias crenças. Várias crenças. Muitas vezes a crença de um relacionamento que se separar, se eu largar dele eu vou passar fome, meus filhos vão morrer. Gente! Muitas vezes você é mãe e pai e não está sabendo, né? Falando nisso em crenças sobre relacionamento, eu e o Fernando Laia fizemos uma live sobre isso. Em algum lugar vocês vão ver aí que vai estar mostrando sobre como, né, separação de pais separados e filhos felizes. A gente fez essa live no presencial aqui em Erechim. E assim, ó, eu digo para vocês que nós temos que nos acolher. Às vezes a gente cria a crença do que, pessoal? Eu sou feia. Nós somos lindos, maravilhosos, seres de luzes, iluminados. Nós ganhamos o melhor de tudo que existe dentro de nós. E o que é, pessoal? É o amor. Trocar os seus paradigmas. Entender a parte que você precisa entender sobre você. Talvez seja o perdão, o que for. Que precisa ser entendido, né? E você se acolher, entender o significado do amor dentro de si, o amor. E você entender, buscar autoconhecimento, buscar ajuda. E você ter a consciência que você está precisando de ajuda. Esse é o crédito para você. Entender melhor sobre você e sobre as suas crenças. A autoestima é algo que nos deixa maravilhosos. E todos nós temos. Precisa ser trabalhado muito dentro de nós, porque isso já é nato nosso. A gente já nasce com uma autoestima maravilhosa, mas aí entramos nas crenças, né? E aí achamos que não somos bons o suficientes, aonde que a gente é seres maravilhosos aqui. Para poder entender melhor sobre você, assim como eu fiz, né, pessoal? Entender melhor sobre eu. Senão, como é que eu ia passar tanto benefício para vocês de conhecimento aqui, se eu não fosse buscar o autoconhecimento, se eu não fosse entender sobre eu, para depois ser uma hipnoterapeuta. Primeiro eu procurei entender as minhas dores, limitações, os meus pontos fortes e os meus pontos fracos. E aí, ó, quebra a crença e, ó, vai, pessoal, vai. Você só tem que saber aonde você quer chegar, né? E também é importante nisso tudo a gente saber com quem a gente está andando, tá? É muito bom a gente saber. Então, refletir sobre isso, refletir sobre as suas crenças e querer entender um pouco melhor sobre você mesmo, é você
expandir a sua consciência e estar melhor contigo mesmo. Então a hipnose clínica, ela é a ferramenta exata para que você entenda lá atrás o que possa ter acontecido, que você ainda está se limitando, ainda está se apodando de uma forma que, será que isso é para mim? Será que vai dar certo? E eu digo para vocês que a nossa total realidade é o que nós queremos, é o que nós criamos, é o que nós construímos sobre nós. Quando você se incomodar muito com o outro, a relação está com você, não é com o outro. Você precisa entender melhor sobre você para que você saiba lidar com aquela situação e a partir daí tudo vai melhorando no seu caminho. Isso eu posso te dizer. Um grande abraço e não esqueça, pessoal, esse conteúdo maravilhoso aqui no YouTube, para você receber mais ele, manda para mais pessoas, se inscreva, deixa o like e diz aí, gostou do conteúdo? Participa, aproveita para expandir a sua consciência, participa, interage e eu vou ficar muito feliz aqui poder ter vocês, cada vez mais pessoas, cada vez eu poder agregar melhor na vida de cada um que se permitir. E um grande abraço e até o próximo vídeo!